Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Aqui é o professor Anderson Cardoso e hoje vamos à nossa aula de análise combinatória, tida como uma das matérias mais difíceis da matemática, né? Então vamos ver aqui hoje o que é um fatorial, né? O princípio básico da análise combinatória, o fatorial. Depois vamos falar do princípio fundamental da contagem. Vou falar de permutação simples, permutação circular. Vou falar aqui de anagramas, com repetição de letras, sem repetição de letras. Vamos falar depois da range e da combinação. Qual é a diferença entre a range e combinação e quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa outro. Tá legal? Então vamos junto. Guerreiros, fatorial. O que é o fatorial? Dado um número natural n, o fatorial de n, que a gente simboliza desse jeito, n fatorial, n com acento circunflexo no final, ele vai ficar o seguinte: fatorial de um número é ele mesmo, fatorial de n é n, que multiplica n-1, n-2, n-3, n-4, até chegar à unidade. Tá? Então, o fatorial de um número é ele mesmo, que multiplica ele mesmo menos 1, ele mesmo menos 2, ele mesmo menos 3, até chegar no 1. Então, o fatorial de 2, 2 vezes 1, 2. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 120 e por aí vai. Tá? Observações importantes a respeito do fatorial. 1 fatorial é 1. 0 fatorial também é 1. Muito cuidado, 0 fatorial é 1. Então, quando você tiver nas suas contas para você resolver, por exemplo, 3 sobre 0, isso aqui não existe. Agora, 3 sobre 0 fatorial é a mesma coisa que 3 sobre 1, que dá 3. Muito cuidado, tá? Se você tiver que fazer uma divisão, uma razão entre fatoriais, por exemplo, 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Você não precisa chegar a fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, até chegar no 1 depois, dividido por 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, até chegar lá. Não precisa. Você pega o maior fatorial e fatora ele, decompõe ele até chegar ao menor fatorial. Então isso aqui fica o quê? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. Aí, 8 fatorial com 8 fatorial, pode simplificar. Vai ficar 10 vezes 9, 90, é quanto é esse fatorial. 10 fatorial por 8 fatorial. Beleza? Só isso. Princípio fundamental da contagem. Quando é que a gente usa o princípio fundamental da contagem? Aí vem, se um experimento A apresenta N resultados distintos, um experimento qualquer apresenta um número de resultados distintos, e um experimento B apresenta um K resultados distintos, outro experimento com outro número de resultados. Então, o experimento que você vai ter de A e B juntos é igual a N vezes K, ou número de resultados de um vezes o do outro. Um exemplo, exemplo clássico, já que eu me provo algumas vezes, já caiu muitas vezes isso aqui. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Aí vem números desses quaisquer, ou seja, em que eu possa repetir o valor, 122, o 2 está se repetindo. E distintos, eu não posso repetir valores, 123, não tem nenhum valor se repetindo. Como é que a gente resolve isso? Por princípio fundamental da contagem. Então aqui, por quaisquer, 1, 2, 3 possibilidades. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 algarismos distintos. Com quantos desses 5 eu vou poder começar aqui? Com qualquer um dos 5. Meu número pode ser 100 e alguma coisa, 200 e alguma coisa, 300 e alguma coisa, 400 e alguma coisa, 500 e alguma coisa. Então posso botar aqui qualquer um deles. Então eu tenho 5 possibilidades aqui. E aqui, posso botar quantos? Eu posso repetir? Posso repetir. Então o cara que eu botei aqui em cima, eu posso botar aqui. Então 5 de novo. Tá? E aqui na última posição, eu posso repetir valores? Posso. Então, o cara que eu botei aqui e aqui, posso repetir aqui. 5 de novo. Então, o total de possibilidades que eu tenho de construir números de 3 algarismos quaisquer, com repetição numérica. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá aí. Com repetição numérica, eu tenho, então, 125 números de 3 algarismos que eu posso formar com esses 5 algarismos aqui, de 1 até 5. E agora, distintos, ou seja, sem nenhuma repetição numérica. Quantos números de 3 algarismos eu posso formar que não tem nenhuma repetição de números? Vamos lá, de novo. Bom, eu posso começar aqui com qualquer um dos 5 algarismos. 5.
Agora, o algarismo que eu botei aqui, eu não posso repeti-lo na segunda posição, então 4. Os algarismos que eu botei aqui e aqui não posso repetir na terceira posição, 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, dos 125 números que eu posso formar com 3 algarismos, usando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, desses 125 números, 60 serão de algarismos distintos. Eu posso criar, inclusive, uma terceira questão que já caiu em prova também. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos podemos formar com pelo menos uma repetição? Com pelo menos uma repetição. Geralmente, em questões que trabalham com esse tipo de expressão em análise combinatória, o cara bota lá com pelo menos, você tem que fazer o quê? Pegar do tudo que você tem e tirar aquilo que você não quer. O que sobrar vai ser o que você quer. Então, quando o cara me fala aqui que ele quer saber quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar com os algarismos de 1 a 5 com pelo menos uma repetição, o que eu vou fazer? Vou pegar de todos que eu tenho e vou arrancar fora os que não têm nenhuma repetição. Os que sobrarem vão ter pelo menos uma repetição. Então, ó, desses 125 números que eu tenho aqui, 60 não tem repetição alguma. Então, se eu fizer 125 menos 60, que dá 65, esses 65 vão ter pelo menos uma repetição. Era só isso. Então, você tinha que fazer isso na prova, depois fazer isso aqui e fazer um menos outro. Pego do total que eu tenho, retiro os que não tem nenhuma repetição, os que sobram são o que tem pelo menos uma repetição de número. 65. Beleza? Muito fácil, né? E a permutação simples? A permutação você usa quando o teu número de possibilidades que você tem for igual ao teu número de eventos. Né? Então, olha lá, a permutação de N eventos é igual ao N fatorial. Por exemplo, aqui, questão de prova. Ó. 5 atletas largam para uma corrida. De quantas formas podem cruzar a linha de chegada? Tá vendo? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atletas dispararam na corrida. Quantos deles podem cruzar a linha de chegada? Qualquer um dos 5. Qualquer um dos 5 atletas pode cruzar a linha de chegada. O cara que ganhou não vai ser segundo, então cai para 4. O cara que ganhou e o que foi segundo não vão ser terceiro, cai para 3. O primeiro, o segundo e o terceiro não vão ser quarto, cai para 4, cai para 3, 2. E depois, primeiro, segundo, terceiro e quarto não vão ser quinto, cai para 1. Então, olha lá, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Ou seja, a permutação de 5, porque como eu tenho 5 lugares no pódio para 5 corredores, é o 5 fatorial. Permutação de N é N fatorial. E 5 fatorial é 120. Olha lá, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o 5 fatorial. Uma permutação simples. Show? Vamos ver agora o que é a permutação circular e anagrama com repetição e sem repetição numérica. Vamos lá. Guerreiros, permutação circular. O que é a permutação circular? Permutação circular você vai usar quando você dispor, né? Quando você arrumar os seus objetos de estudo em torno de um meio circular. Uma mesa circular, uma praça, qualquer coisa que seja fechada, né? Um meio circular, você vai usar a permutação circular. Então, um exemplo clássico de prova aqui também. De quantas formas podemos arrumar 6 pessoas em torno de uma mesa circular? Olha, ele usou a palavra circular. Então, você vai usar a permutação circular. E a permutação circular de N elementos é o N menos 1 fatorial. Você tira um elemento e faz o fatorial. Então, a permutação circular de 6. Eu vou dispor 6 objetos, 6 pessoas em torno de uma mesa circular. Isso aqui, ó, é o 6 menos 1 fatorial, ou seja, 5 fatorial, que dá 120 maneiras. Então, se você tiver 6 pessoas e quiser arrumá-las em torno de uma mesa circular, você vai poder fazê-lo de 120 maneiras diferentes. São 120 maneiras diferentes de você arrumar 6 pessoas ao redor de uma mesa circular, em volta de uma mesa circular. Tá legal? Anagrama. Questões também clássicas, caem bastante em prova. O que é um anagrama? Anagrama são palavras que você forma com as letras de uma palavra original. Então, por exemplo, aqui, Roma. Se eu começar a bagunçar aqui as letras de Roma, vai sair amor, Roan, maior, vai ser um monte de palavras diferentes. E cada palavrinha dessa que sair é um anagrama da palavra Roma.
E a gente tem como calcular o total de anagramas que uma palavra possui. A gente tem que se ligar primeiro em duas coisas. Se existe repetição de letras e se não existe repetição de letras. No caso aqui de Roma, não existe repetição de letras. Então, como é que eu vou calcular primeiro para sem repetição de letras? Eu botei sem repetição numérica de letras, né? Vai ficar o quê? Olha só. Basta fazer a permutação total do total de letras. Então, Roma tem 1, 2, 3, 4 letras. 4 fatorial. A permutação de 4, 4 fatorial, 24 anagramas. Então, se eu bagunçar aqui as letras da palavra Roma, eu vou poder formar 24 palavras diferentes. Umas com sentido, outras sem sentido, mas isso não importa. São um total de palavras que você pode formar, tá? E agora, se eu tiver repetição de letras, como é que eu vou fazer? Seguinte, eu vou usar a permutação com repetição. O que é uma permutação com repetição? É quando você tem elementos repetidos, elementos que podem se repetir. Então, olha lá. Permutação de n com alfa repetições de alguma coisa, beta repetições de outra coisa, gama repetições de outra coisa. Eu tenho repetições de letras ali. Então vai ficar o quê? A permutação de n, dividir o fatorial de n, dividido pelo produto dos fatoriais das repetições de letras ou numéricas ou de sequências que eu tiver. Tá? Então aqui, a palavra macacada. Eu tenho quantos anagramas da palavra macacada? Eu vou ver. O M aparece uma única vez, o A aparece uma, 2, 3, 4 vezes. O C aparece uma, 2 vezes. O D aparece uma vez. Então eu tenho 2, 4, 6, 8 letras. Então a permutação de 8, em que o A aparece 4 vezes e o C aparece 2 vezes. O D só uma vez, o M só uma vez, não preciso botar. Então isso aqui vai ficar o quê? 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. A gente tem que tirar repetições de fatorial aí, por quê? Se eu trocar aqui, por exemplo, esse A com esse A, continua sendo macacada. Se eu trocar esse C com esse C, continua sendo macacada. Eu não cria uma palavra nova. Então tem que tirar esse excesso de palavras repetidas aí. E eu faço isso com a permutação com repetição. Então como é que ficaria isso aqui? Ficaria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, cortei o 4 fatorial com 4 fatorial lá de cima, sobre 2, que é o 2 fatorial. Aí eu posso simplificar aqui, ó, o 2 com 8, vai ficar 4. Então essa permutação aqui de 8 com repetições de 4 e 2, ficaria o quê? 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 4 vezes 7, 28. 3 vezes 5, 6 vezes 5, 30. Então seria aqui 28 vezes 30. Então a permutação de 8, 2 repetições, 4 repetições, ficaria o quê? O zero aqui. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. Então eu tenho 840 anagramas, 840 palavras distintas com as letras da palavra macacada. Se eu for bagunçando ali, tirando as palavras repetidas, eu vou criar 840 palavras novas. Tá? Isso é anagrama com repetição de letras, e isso é anagrama sem repetição de letras. Show de bola? Beleza? Bom, vamos falar agora da diferença então entre arranjo e combinação. Quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa o outro. Vamos lá. Guerreiros, combinação e arranjo. Quando é que eu uso uma e quando é que eu uso a outra? Bom, as duas você usa praticamente nas mesmas situações. Como? Quando você associa os elementos de um conjunto N com qualquer subconjunto desse conjunto com P elementos. Então eu tenho um conjunto N grandão com N elementos e vou pegar ali subconjuntos deles com P elementos. Se a ordem que eu escolher esses elementos do subconjunto importar no meu resultado, eu vou lidar com um arranjo. Se a ordem de escolha não importar com o resultado, eu vou lidar com uma combinação. Então vamos ver aqui. Na combinação, eu tenho aqui ó, a combinação de N elementos e subconjunto P. Como é que a gente fala isso? É uma combinação de N P a P. É uma combinação de N elementos tomados P a P, de P em P. É igual o quê? N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, a combinação de N P a P. N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, por exemplo, a questão de prova. Um professor tem 8 alunos e escolherá 3 para apresentar um trabalho. De quantas maneiras esses 3 alunos podem ser escolhidos nesse grupo de 8 alunos? Aí tu vai pensar, pô, isso é um arranjo ou uma combinação? Um bizuzinho. Pega os 3 alunos que você escolheu, bota aqui na palma da sua mão, bagunça os 3.
O grupo que você escolheu mudou? Não mudou, é o mesmo grupo de 3 alunos. Então quer dizer que a ordem não importa. Se a ordem não importa, é uma combinação. Então, olha lá. A combinação que eu tenho 8 alunos, que eu vou tomá-los de 3 em 3. Vou tomá-los 3 a 3 para poder descobrir quantos grupos de 3 eu posso formar. Então, a combinação de 8, 3 a 3 é o quê? 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial. Então, aqui, 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. Vamos simplificar isso aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6, cortei o 5 com 5, sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, corta com esse 6 de cima. Então, a combinação de 8, 3 a 3 é igual a 7 vezes 8, 56. Então, se eu tiver 8 alunos e quero escolher 3 para formar um grupo, para apresentar um trabalho para mim, dentre esses meus 8 alunos, eu posso formar 56 grupos diferentes de 3 alunos. Fiz uma combinação ali. Então, a combinação, a ordem de escolha não importa. Arranjo. No arranjo, a ordem já importa. No arranjo, a ordem importa. Tá? Então, olha lá, um arranjo de N alunos tomados de P em P. Né? Arranjo de N P a P. É o N fatorial sobre N menos P fatorial. Na combinação, eu tenho um P aqui fora. No arranjo, eu não tenho P aqui fora. N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, por exemplo, no exemplo de arranjo. De quantas maneiras podemos dispor 3 pessoas em 7 lugares em fila? Fila é importante, né? Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto. Imagina que você vai dar dinheiro. O primeiro, o cara vai receber mais dinheiro. Então, o primeiro vai ficar todo feliz. Né? Se você tem primeiro, aí lá o dono da fila te tira do primeiro e te bota para o segundo ou para o terceiro, você vai ficar triste. Porque a posição na fila era importante para você. Posição em fila é importante, a ordem importa. Se a ordem importa, é arranjo. Então ficaria lá, o arranjo de 7 lugares em filas tomados 3 a 3. Eu quero dispor 3 pessoas em 7 lugares em fila. Então um arranjo de 7, 3 a 3. Isso aqui é o quê? 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Então ficaria o quê? 7 fatorial sobre 4 fatorial. Então o arranjo de 7, 3 a 3 seria o quê? 7 vezes 6 vezes 5, e o 4 aqui já cancelei com o de baixo. Então, olha lá, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. Então, se eu tiver 3 pessoas e eu quero arrumá-las em 7 lugares em fila, poderia fazê-lo de 210 maneiras diferentes. Outro exemplo clássico de arranjo, olha só. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, com os 10 algarismos da nossa base de numeração decimal, quantos números de telefone de 8 algarismos podemos formar? Então, olha só, 8 algarismos, vou pegar aqui os 7 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Esse aqui é um número, se você pegar e ligar aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você liga para uma pessoa. Se você trocar de posição aqui um 1 com 0, muda o telefone? Muda o telefone. Então a ordem que você escolher esses números é importante, porque vai mudar o resultado. Se muda o telefone, a ordem é importante. Se a ordem é importante, seria um arranjo. Então aqui eu faria um arranjo de 10 tomados 8 a 8. Tá? Vai ficar um número absurdamente grande para você calcular. Mas é isso. No arranjo, a ordem que você escolher vai importar. Na combinação, a ordem que você escolher não vai importar. Rapaziada, nossa aula de análise combinatória para por aqui. A nível de ESEA, é isso aqui que vocês têm que saber. Então, baixem a folhinha que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Baixem essa folha e façam. Quaisquer dúvida que vocês tenham, podem tirar comigo por aqui. Manda mensagem que eu respondo, gravo a solução e mando para vocês, tá? Meu intuito aqui, como já falei, é só ajudá-los. Então, quero ajudá-los de verdade. Se sentir dificuldade, me pergunta que eu mando a solução. Tá legal? Se você estiver curtindo o canal, se inscreva no canal e marque o sinalzinho para você, o sininho para você saber quando é que vai subir o próximo vídeo. Nosso próximo vídeo vai ser de probabilidade. Também é uma matéria que cai bastante, tida como uma das mais difíceis também. Vou falar de probabilidade com vocês. Tá legal? Então, baixem a folhinha, façam o exercício. Se tiverem dúvida, me perguntem. Se inscrevam no canal, marquem o joinha se estiver gostando. Se você não gostou, dá o seu dislike e me diz o motivo para poder melhorar depois. Tá legal, senhores? Então, um beijo no coração de todos. Os